noite só. Pode colocar. Mas coloca já no momento, não do que o homem está falando dele, mas já nele. Travou? Então a gente vai, até destravar, a gente vai falando de outra coisa para a gente adiantar. Então, os últimos dias de intenso evangelismo, fala comigo, intenso evangelismo, intenso arrependimento, intensa santificação, para que haja intenso avivamento. São dias emocionantes, nós estamos vivendo em dias emocionantes, mas dias também de intenso confronto com as trevas, igualzinho Elias. Aqui no Japão você tem demônios violentos, inclusive no culto de sábado o Jonas vai falar, mas eu só quero adiantar que uma família que ama muito aqui no Japão, a família da Mavi, a mãe dela teve um sonho. E nesse sonho vai ser colocado isso para vocês no sábado, mas nesse sonho mostrou duas áreas em que os demônios estão trabalhando intensamente aqui no Japão, contra os casamentos e violência em geral. E vocês foram chamados nessa nação para guerrearem contra esses demônios. Por isso que vocês precisam ser habilitados em guerra espiritual. Eu não sei se nós vamos falar de guerra espiritual ou se vamos falar do workshop, mas o workshop do sangue também é falar de guerra. O tempo é pouco e nós precisamos maximizar todas as coisas. Mas Deus vai fazer tudo direitinho. Já destravou? Mas o que eu quero dizer é que são dias de intensa guerra e você não pode ter medo. Você é príncipe e princesa de Deus. Você é guerreiro da última hora. Falei, eu sou guerreiro da última hora. Você faz parte do pé da estátua de Daniel e você faz parte também do pé do corpo de Cristo, e por isso o poder e a autoridade está sobre você. E os demônios daqui do Japão não prevalecerão contra a sua vida em nome de Jesus. No sonho mostrava um ódio muito terrível contra a Marli. Os demônios mostravam, no olhar deles tinha um ódio muito grande contra a Marli. E eu creio que esse ódio é contra tudo aquilo que nós estamos anunciando para vocês. E outra intercessora teve um sonho muito forte e mostrando como o diabo queria o tempo todo calar a minha boca, porque ele estava incomodado com algo que eu iria falar para vocês. Eu não sei qual é. Nem me preocupo com qual é. Não sei se é por causa de Apocalipse, não sei se é por causa do sangue, não sei se é por causa de guerra espiritual, eu não sei se é por causa de festas. Alguma coisa está incomodando muito, mas nós vamos falar até o fim e vocês vão ouvir e vão aplicar, porque não adianta. Eu estou falando isso para você ficar atento àquilo que vai ser dito. Eu não sei o que é que está incomodando tanto que, inclusive, ele tentava colocar algo no meu palato para que não saísse nenhuma palavra. Não sei qual das coisas. Então, já que eu não sei, você não sabe o que é que está incomodando, aproveita tudo, retém tudo e aplica tudo, porque uma das coisas que está incomodando muito. E por isso, fique em pé e vamos orar agora para ensurdecer as trevas e mantê-los bem afastados desse local e de todos os nossos familiares aqui no Japão e no Brasil, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que falar de Apocalipse, falar das festas, falar, Senhor, do poder do sangue, tudo isso incomoda muito as trevas. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar que toda sonolência, seja ela de causa física ou espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Toda surdez nos ouvidos físicos e nos ouvidos espirituais caia por terra em nome de Jesus. Todos os demônios, aqueles que foram mostrados, tanto no sonho da Márcia como no sonho da Marli, sejam agora amarrados, amordaçados, manietados, e eu declaro agora que estarão feridos de cegueira e de surdez durante todo o tempo em que aqui estivermos falando, Senhor, dos segredos do reino de Deus. E eu digo em nome de Jesus que a nossa casa neste momento esteja escondida no Brasil e aqui no Japão, esteja escondida debaixo do teu manto poderoso, manto tinto de sangue, que os seus anjos estejam indo para as nossas casas, Senhor, aqui no Japão e no Brasil, cercando, protegendo, guardando de todo ataque. Proibimos todo e qualquer tipo de ataque das trevas, frustramos todo e qualquer tipo de ataque
Estou emendando uma coisa na outra. Em 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, fala como os homens vão ser com o espírito do anticristo. Então, nós já estamos vivendo, se você vê, os homens serão violentos, desapegados, eles fingirão, eles dirão que têm unção, mas eles estão negando o poder de Deus. Enfim, uma lista infindável de características que nós vemos hoje nos homens na política, nos homens, enfim, na sociedade. Nós vemos como os homens estão exatamente como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. Homens violentos, desafeiçoados, desapegados, enfim, está escrito todas as características. Então o espírito do anticristo, assim como o espírito de Elias, se o espírito de Elias é a unção, o que é o espírito do anticristo? É a unção. É a unção do anticristo em homens que não se submetem ao espírito de Deus. Então você só tem duas escolhas. Na geração em que nós vivemos, ou você tem a unção de Elias, a unção que estava sobre Elias está sobre esta geração, ou a unção que estará no anticristo e já está sobre homens e mulheres que não querem se submeter ao Espírito de Deus. Portanto, você já tem que combater o espírito do anticristo. Aquilo que vai ser uma realidade real, mesmo algo terrível na tribulação, nós já enfrentamos. A unção do que estará na tribulação já está nos nossos dias. Isso Jesus já nos avisou e deixou bem claro para nós nas epístolas. E nós precisamos, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, ainda lá no final, diz que o espírito do anticristo nega a verdade, nega a palavra de Deus. E nós precisaremos enfrentar como Moisés enfrentou Janes e Jambres. Quem sabe quem foi Janes e Jambres? E quando foi que Moisés confrontou Janes e Jambres? Janes e Jambres, é interessante como você vê o nível de revelação que Deus dava para Moisés. Eu vou abrir porque eu estou citando, aí você pode achar que não está lá, mas está lá. Lê em 2 Timóteo 3, e depois eu vou ler para você onde que está Janes e Jambres. Em 2 Timóteo, você já achou, né? Você já estava abrindo. E fala... Vamos lá, 2 Timóteo 3, eu vou ler para você rapidamente como serão os homens. Sabe, porém, isto nos últimos dias, fala comigo, últimos dias, sobrevirão o quê? O que está escrito aí? Tempos fáceis, maravilhosos, fantásticos para viver. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Nos últimos dias, fala, eu vivo em tempos difíceis. Você não está profetizando, é uma realidade. Você vive num tempo difícil, mas nesse tempo difícil, a unção de milagre está sobre a sua vida. Você é como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fornalha pode vir e a fornalha não te destrói. Você é como Daniel, a cova pode vir, mas na cova você não fica. E eu não preciso entrar na cova para te dizer que você não fica na cova, né? Que nem aquele pastor lá que eu falei do YouTube. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, traidores, muitos traidores. Enfatuados, antes amigos dos presentes que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, longe, e você fuja destes. No versículo 8, e de modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, fala comigo, resistiram. O que você vai mais encontrar nesses últimos dias é resistência. Quem tem sentido resistência? Resistência humana, resistência espiritual, todo e qualquer tipo de resistência. O que é resistência? Você tenta e você sente sempre um muro na tua frente.
Dificuldade para avançar em todas as áreas. Resistência, é o inimigo te resistindo, são pessoas te resistindo. Ninguém sente nenhum nível de resistência nessa igreja? Quem sente resistência, levanta a mão. São os dias que nós vivemos, resistência. E aqui está falando do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, eles são réprobos quanto à fé. E eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, agora você vai abrir comigo em Êxodo, deixa eu ver se é 8. A minha memória é visual, só um minutinho. Exatamente. Êxodo 8, você está na praga dos piolhos, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a sua vara, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens, no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó. Olha o que está escrito. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que Deus tem feito? Esses são os Janes e Jambres, são os magos de Faraó. Aqui você não tem o nome deles, mas você tem o nome deles no Novo Testamento, onde Deus deu para Paulo o nome de Janes e Jambres. E aqui, quando fala que resistiu a Moisés, porque essa não foi a primeira vez que eles resistiram. Se você ler a 7ª praga, a 6ª praga, eles conseguiram, eles faziam igualzinho. O que Moisés fazia, eles faziam. Vocês lembram que até mesmo a serpente eles conseguiram? Tudo o que Moisés fazia, eles faziam. Será que a igreja está vivendo isso? Tá, porque hoje a igreja tem poder e autoridade para orar pelos enfermos, e os enfermos são curados. Mas lá no Brasil, você sabe que existem cirurgias espirituais em que a pessoa, ali os demônios, de uma certa forma, curam a pessoa. Aí você fala assim: o meu Deus cura. E fala: mas eu vou ali na casa fulano de tal e ali também me cura. Então a igreja está precisando buscar mais poder de Deus, porque as trevas estão imitando. A Bíblia me diz, e eu sei que isso é verdade, de que Jesus andou sobre o mar da Galileia. Mas hoje eu ligo a televisão e eu vejo o Chris Angel andando sobre as águas. E eu vi um dos programas em que ele andava na piscina, e eu fiquei, de verdade, eu fiquei vendo só para ver até onde o diabo está liberando. O que isso quer dizer? Que o diabo está liberando poder sobre os seus filhos, e ele tem uma medida de poder. Se nós temos 100%, ele tem 20%. Mas se ele usa 20% e a igreja usa 1%, quem é que está predominando? Fala. O diabo. Se a igreja usa 1% e o diabo, se ele tem só 20% e ele usa os 20%, o diabo está parecendo mais poderoso que a igreja. Porque aí tem um programa, você liga, e o homem está lá andando sobre a piscina, e ele teve a ousadia de colocar, para mostrar que não era ilusionismo, de colocar meninas nadando embaixo dele, para mostrar que não tem uma coisa de vidro ou de acrílico embaixo, uma pontezinha de vidro ou de acrílico, que é uma ilusão e que você está vendo. Ele colocou as meninas nadando por debaixo dele, para lá e para cá, e bem embaixo do pé dele. Então ele estava literalmente andando sobre as águas. E o que é isso? Jesus disse que a igreja, ele não está te convidando para andar sobre as águas, mas o que ele disse que nós podemos fazer coisas iguais ou maiores do que ele, se nós tivermos fé. Isso significa que a igreja deveria estar entrando no hospital e estar com um poder tal de orar pelos enfermos, e aqueles enfermos levantarem da cama. Esse é o nível de poder que deveria estar sobre a igreja. Mas uma igreja só tem poder se ela é uma igreja que ora, que
jejua, que busca a palavra. E como a igreja só quer oba-oba, só quer show, e isso e aquilo, está uma igreja fraca e o diabo está forte. Porque se você olhar os satanistas eles jejuam, eles ficam a noite toda acordados, eles não têm problema de canseira, não tem problema de sono, tá entendendo? Então, para a igreja a gente precisa dar cafezinho. Para os satanistas a gente não precisa dar cafezinho. Mas o cafezinho fui eu mesmo pedi para dar, né? Para você acordar. Mas, então aqui nós estamos, você entendeu o que é, qual é o nível de unção que você precisa? Fala comigo, eu preciso de muita unção. Você precisa de muita unção, meu amado. Muita unção, porque o espírito do anticristo está aí e você precisa ter um manto de Elias sobre você. Quando você cantar, você precisa saber que você está cantando algo muito sério. E você precisa ser literalmente a geração de Elias. João Batista cumpriu com aquilo que Deus queria. E nós precisamos, não podemos decepcionar o Espírito de Deus com o nível de poder e autoridade. Se você ler, como o pastor Ricardo entrou lá no site do Portas Abertas, você lê o nível de poder e testemunho de poder, como que eu disse, da fruta. E isso, eu estou contando testemunho velho. Agora você vai lá, vai ver testemunho fresquinho, de poder, de autoridade acontecendo. Por quê? Porque quando a mulher está em prisão, ela não tem televisão para se distrair, ela não tem o shopping para se distrair. O que ela fazia? Ela precisava de poder dentro daquele trailer. Tem um outro, se você for no Google e você colocar Eritreia e o nome dela, Ellen, esqueci agora o nome dela, mas se você colocar no YouTube, você vai ver os trailers, você vai te dar arrepio de você ver os trailers onde essas pessoas ficam. Ela orava quantas vezes por dia? 6 vezes por dia. Satanistas fazem isso, homens das trevas fazem isso. E a igreja? Não tem tempo. Mas lá no trailer ela teve tempo, e ela aprendeu a lição. E quando ela saiu, o que ela faz ainda hoje? Ainda hoje ela ora 6 vezes por dia. Então eu estou dizendo para você que não adianta eu te dar Apocalipse, você ficar craque, bambambam de Apocalipse, e você continuar sem unção e sem poder. Quando nós aprendemos Apocalipse, é para nós nos inserirmos e entendermos que nós estamos muito longe daquilo que Deus quer, que o diabo está muito perto daquilo que ele quer, que os seus discípulos estão muito cheios de poder e autoridade que ele concede. Tanto que você vai ler comigo o Apocalipse, você vai ver que o anticristo está escrito sobre ele, e ele recebeu o poder do dragão. E você que pode receber poder do leão da tribo de Judá, não busca o poder. E está escrito que o anticristo recebeu o poder do dragão, e o dragão enchia a boca do anticristo, e o Espírito Santo está doidinho para encher a tua boca. Mas a nossa boca fala palavras que não edificam. A nossa boca está ocupada em falar mal do outro. Nossa boca está ocupada em criticar o pastor e a igreja. A nossa boca não está sendo usada como a boca de Deus aqui na terra. Fala, eu quero ser a boca de Deus aqui na terra. Amém. E quando você olhar um pouquinho mais lá para Portas Abertas, você vai saber o que é poder de Deus e o que nós precisamos. Aí você vai ver que aquilo que Pedro viveu, que a porta abriu da prisão, isso ainda acontece. Isso ainda acontece nos nossos dias. E a gente acha que é a igreja primitiva, que maravilha, queria ter vivido no tempo de Pedro. E Pedro queria viver no teu tempo, sabia? Queria viver no nosso tempo. Pedro e Paulo queriam viver no nosso tempo, porque é muito mais unção liberada, muito mais poder. Somos nós que não estamos aproveitando. Eu acho incrível que as pessoas falam assim: ah, mas quanto poder sobre Pedro, sobre Paulo. É porque eles não deixaram Pentecostes ser um dia e um momento. Eles oravam. Quando você vê eles indo para a porta do templo, a porta de Formosa, e o paralítico pulou e foi curado, eles estavam indo para onde? O que Pedro e João estavam fazendo? Estavam indo às 9 horas da manhã orar no templo. Homem e mulher, homens de Deus, depois de Pentecostes, continuavam com uma vida de oração intensa. É claro que poder estava sobre a vida deles, porque tinha uma vida de oração intensa. Foi liberado? Não. Foi, Fernando?
Foi liberado? Então passa antes da gente entrar ainda nele. Luz. Avança. Onde começa o nome? Is that on Saturday night, when we had 1.3 million. Já pensou 1.300.000 vidas reunidas e convertidas? Foi o que aconteceu nessa noite. Pronto. A fire conference was also held for pastors and church workers in the National Stadium, and over 80,000 delegates attended. I believe that we have to build on the strength of the unity that has already been established through the avenue of the fire conference. And then the teaching that Reinhard Bonnke brought, all through the different sessions that he was involved, with us. I am telling you, he actually has brought us to a point where we don't need to struggle anymore in the ministry, because, he's made us to realize that we already have what it takes. We don't need to look outside of us. We don't need to continue to look up to people, to be able to make it in ministry. It's been a profound revelation. This entire week has been awesome. For me, I am grateful to God that He brought Evangelist Reinhard Bonnke across my path at this point in time. What I really tried to carry over and make clear is that Jesus said, without me you can do nothing. The best among us and the worst among us can do nothing without Jesus. So it all depends what Jesus is doing with us and what we receive of Him. I believe during those fire conference, this something is being given to men and women, young and old. It is the flame on their head. Some call it the anointing of God. Others call it the baptism in the Holy Spirit. But it is this something that takes us from being ordinary to extraordinary, from weak to strong, and from being unusable to being greatly usable. It's always advisable when we read scripture that we really read carefully. And here are some remarkable details. Before Jesus chose his apostles, he went and prayed all night on a mountain to God. The Bible says he prayed all night. All night. Now some people say all night means 12 hours. Let's say from 7 o'clock in the evening to 7 o'clock in the morning. 12 hours. Jesus prayed 12 hours to pick 12 men. 1 hour for each. Wouldn't you be thrilled to know if Jesus had prayed 1 whole hour for you personally? Wouldn't that be a wonderful thought? 12 hours praying, praying, praying. Lord, Father, he said, I have to choose the man to whom I give the great commission to carry the gospel to the ends of the earth. Give me the right man, the names of the right man. Okay,
After 12 hours, and now listen. After 12 hours, Jesus comes down from the mountain and begins to pick his disciples. But if I read the record correctly, to me it seems as if Jesus just chose the men as he bumped into them. Just at random. Here too. Come and follow me. And what about you? And you three over there. And what about you too? And you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I still need 3 more. What about you? And you? And you? 12. The number was full. Here were now his 12 disciples. Now, when I now say what I say, I don't want you to think that I am in this crusade, that I will never forget. O avivamento mostra. Esse arquivo mostra. Então, esse arquivo não mostra. Você viu uma palavra que ele falou? Que o poder de Deus é o que te tira da apatia para a ação. Se existe uma apatia na igreja é porque está faltando o Espírito de Deus. Por isso eu queria que ficasse em pé antes da gente entrar em tribulação, em Daniel. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa do teu lado, porque é na unidade que nós vamos buscar poder. Eu gostaria que você clamasse agora. Clama por tua própria vida. Clama por poder. Clama por poder. Clama por unção. Em nome de Jesus. Senhor, aqui estão discípulos, profetas teus, Senhor, dentro da janela 10 por 40. Senhor, eu quero em nome de Jesus clamar, Senhor, por